Bom, vamos lá. Apareceu uma outra organela para vocês aí agora, que também teorias afirmam tenha sido uma bactéria no passado. Só que uma bactéria diferente, que realizava fotossíntese, né? Englobada por células maiores, também por uma associação mutualística, surgem as células eucarióticas fotossintetizantes. Que organela é essa? Essa organela é o plasto, né? O plasto é uma organela que surge na célula vegetal e que pode assumir funções diferenciadas. O plasto pode passar a produzir, no caso, glicose, carboidrato, a partir da fotossíntese, ou ele pode armazenar substâncias, como proteínas, óleos, amido. O plasto que armazena substâncias é chamado de leucoplasto, né? Aí nós temos o amiloplasto, que armazena amido, oleoplasto, que armazena óleo. Agora, aqueles que têm pigmentos fotossintetizantes são chamados de cromoplastos. Estes estão ligados à fotossíntese. O principal é o cloroplasto, que é o que guarda a clorofila. Bom, você está vendo ali que a organela possui pequenos discos internos empilhados. Cada disquinho daquele é um tilacoide, aonde fica armazenada a clorofila em maior quantidade. Uma pilha de tilacoides nós chamamos de um grânum. O conjunto de todos os grânum formam a grana, ok? E essas pequenas unidades saculares discoides ficam apoiadas e ligadas à membrana interna, tipo uma prateleira, a chamada de lamela. Tudo isso é preenchido em volta, né, possui ao seu redor uma solução semelhante a um citoplasma celular, chamada estroma. Aqui é importante, quando a gente fala de fotossíntese, você lembrar o seguinte: todas as fases, que são duas, da fotossíntese, ocorrem dentro do cloroplasto. Ok? Então, tanto a primeira fase, chamada etapa de claro, ou fotoquímica, e a etapa de escuro, ou química, o ciclo lá do Calvin, né? O ciclo do C3, do Rubisco, como alguns falam, esse ciclo ocorre no estroma, no líquido interno do plasto, do cloroplasto. Já a etapa clara, ou fotoquímica, ocorre nos tilacoides, porque necessita nessa etapa de luz e clorofila. Ok? Beleza? A fixação do gás carbônico usada na fotossíntese ocorre justamente na etapa do estroma, no ciclo de Calvin ali, na etapa escura ou química. Tranquilo? Beleza? Essa organela também é exemplo da mitocôndria, tem DNA próprio, pode se duplicar, autoduplicar, dando origem a outras organelas. A outras, claro, organelas, bem entendido, mais plastos, ok? Mais cloroplastos. Quem tem plastos? Somente células eucarióticas fotossintetizantes, a partir de algas protistas até integrantes do reino plantae. Você não vai ter, por exemplo, cianobactérias, que fazem fotossíntese, mas não possuem plasto. Você não vai ter em fungos, porque não fazem fotossíntese. Então, integrantes do reino plantae e as algas. Tranquilo? Algas eucarióticas. Bom, a outra organela que aparece aí, centríolo. Na verdade, o centríolo, ele fica em uma massa mais densa de citoplasma, envolto por pequenos filamentos proteicos, formando o que nós chamamos de centrosoma. Aí esse centrosoma cria o áster, que é esse conjunto de fios proteicos ao redor. Áster vem de estrela. Lá dentro dessa área mais densa, eu tenho um par de centríolos. São estruturas que lembram um cilindro, não perfeito, formado por microtúbulos proteicos, tá? Esses microtúbulos têm uma proteína chamada tubulina como constituinte principal. Nós temos aí uma constituição nos centríolos que são 9 trincas de microtúbulos, sem nenhum tipo de microtúbulo central. Então você vai ter arranjadas essas 9 trincas de microtúbulos, formando o cilindro maior, e o meio apenas com uma massa mais densa de citoplasma. Portanto, esse é o centríolo. As células têm normalmente um par de centríolos. Mas que células têm? Células eucarióticas e vegetais inferiores. Você não encontra em gimnospermas e angiospermas esse tipo de estrutura. Função dos centríolos. Sempre que falar centríolo, você vai lembrar da formação do fuso acromático ou fuso mitótico, que é o fuso de divisão celular, um conjunto de proteínas que vão orientar a divisão dos cromossomos, e também a formação de cílios e flagelos. Eles ficam na base, eles estão sempre os dois cilindros em um ângulo de 90 graus, então um deles se alonga através de constituição de proteínas e distende a membrana,
criando o flagelo ou o cílio. E o outro interage com esse centríolo que está na base do cílio para causar um movimento, claro, consumindo energia. Ok? Beleza? Você vai encontrar cílios e flagelos aonde? Em protozoários, você vai encontrar em células humanas, células ciliadas como as células da traqueia, você vai encontrar células flageladas como os espermatozoides. Tranquilo? Vamos lá. E aí, a última organela que a gente vai falar, o tal do vacúolo de suco celular. Vacúolo de suco celular é uma grande bolha, podemos dizer assim, uma grande vesícula proteica formada por uma membrana, o tonoplasto, que é uma membrana plasmática, e essa imensa bolha, na verdade a gente fala imensa, porque a gente está falando de uma célula vegetal adulta. Célula vegetal jovem, meristemática, tem esse vacúolo pequeno. Então, à medida que a célula vai envelhecendo, esse vacúolo fica maior. E ele serve para quê? Para armazenar substâncias que podem cristalizar, formando as chamadas drusas e as ráfides. Você vai ver isso depois na botânica, estruturas de secreção e armazenamento. Você vai ter acúmulo de líquidos, pigmentos podem se acumular dentro do vacúolo. Ele vai trabalhar muito na história de osmose, à medida que a água entra numa célula vegetal por diferença de concentração no meio, essa água é deslocada para dentro do vacúolo. Mas lembra, ó, é vacúolo de sulco celular. Isso nós consideramos exclusivo de vegetais. Porque nós temos outros vacúolos. Vacúolo digestivo excretor encontrado em células eucarióticas na digestão, célula animal, célula humana e até em protozoários. E tem o famoso vacúolo pulsátil contrátil encontrado em protozoários para facilitar o controle osmótico e deslocamento do protozoário no meio onde ele se encontra. Então, quando nós falarmos de vacúolo de suco celular, aí sim estamos falando de uma estrutura encontrada em vegetais. Lembra a membrana que o cria? É o tonoplasto. Ok, galerinha? Essa então é uma breve revisão aí das organelas. Você tem uma boa base para estudo e resolução de exercícios. Até mais!